Olá, meu nome é Jason Janas e tive uma experiência de quase morte no dia 2 de abril de 2020. Mas antes de falar sobre isso, quero compartilhar um pouco sobre minha infância. Nasci em 1970 e cresci em um ambiente religioso, sendo criado no catolicismo pelos meus avós. Por volta dos 7 ou 8 anos, vivi em um lar abusivo e acabei desistindo da religião e de Deus, já que, para mim, era claro que ele não se importava comigo. Aos 7, 8, talvez 9 anos, abandonei Deus e a religião, parei de frequentar a igreja, deixei de me importar e perdi qualquer vínculo com Deus ou Jesus. Na adolescência, nos anos 80, continuei sem buscar ou me conectar com Deus até o dia da minha morte. Agora, vamos avançar para abril de 2020. No final de março, no trabalho, já se falava sobre algo chamado Covid-19. Nessa época, eu tinha 49 anos e me sentia invencível, como muitos homens. Nada ia me acontecer. Já tinha passado por situações piores e não me preocupava. Cheguei em casa alguns dias depois, em 2 de abril, me sentindo extremamente cansado. Nos últimos dias, acordava com gosto de sangue na boca e pensava, mordi minha língua. Fui conferir, mas não senti nada de errado. Cheguei em casa, tomei banho, preparei um sanduíche e dei algumas mordidas. Foi nesse momento que meu processo de morte começou. Abri a boca para dar outra mordida, e de repente, saiu sangue vermelho vivo. O gosto era horrível. Fiquei sem entender o que estava acontecendo, continuei tossindo e, em pouco tempo, meu prato estava cheio de sangue. Comecei a entrar em pânico, não conseguia respirar. Levantei e fui em direção à cozinha, ainda tossindo sangue. O desespero só aumentava. Tentei ligar para minha ex-esposa por vídeo, pois ela era enfermeira e eu não sabia mais o que fazer. Algo assim simplesmente não era esperado. O ar começou a faltar completamente e respirar ficou cada vez mais difícil. Depois de várias tentativas, ela finalmente atendeu, irritada, perguntou o que eu queria. Tentei falar, mas ao tossir, cobre o telefone de sangue. Essa foi uma das últimas coisas de que me lembro antes de acordar no hospital. Ela se assustou e chamou meu nome desesperada. Eu ainda tentando falar, acho que disse algo como, não estou me sentindo bem, estou muito cansado. Desculpe incomodar. Essas foram minhas últimas palavras antes de tudo apagar. A próxima coisa de que me lembro é de acordar na UTI. Estava tudo escuro, completamente escuro. Não fazia ideia de que dia ou hora era, nem do que havia acontecido. Havia um tubo na minha garganta, um catéter intravenoso na artéria carótida e coisas no meu nariz. Tudo parecia cena de filme. Os monitores apitavam ao meu redor. Assim que abri os olhos, virei a cabeça para a esquerda. Meu quarto era grande, havia uma TV nele, mas no canto superior esquerdo, bem perto do teto, algo estava lá. Não conseguia ver claramente, mas sentia uma presença. Era uma sensação nítida. Não conseguia enxergar as pessoas ao meu redor, mas sabia que alguém estava lá, observando. Os médicos estavam dizendo, Jason, você sabe onde está? Mas nada disso me importava. Tudo o que eu queria era ir para aquela área, estar ali. Era um conforto indescritível. Algo estava ali, alguém estava ali, e essa sensação me acompanhou durante todo o tempo em que permaneci no hospital. A presença nunca me deixou, nunca desapareceu. A dor que eu sentia era indescritível, uma dor que alterava a percepção. Não há outra forma de explicar, era brutal. Se alguém já te disse que morrer afogado é algo pacífico, essa pessoa está mentindo. Não importa se é na água ou, como no meu caso, no próprio sangue. Depois que me recuperei, descobri que os médicos retiraram 2 litros de sangue dos meus pulmões. Mas, independente de todo o sofrimento, aquela presença nunca me deixou. Sempre que eu acordava ou me movia, sentia que ela ainda estava ali. Era um conforto inexplicável. O tempo passou e comecei a melhorar. Eu havia perdido 75 quilogramas, não conseguia me mover, estava tão exausto. Não quero usar a palavra morto, mas não tinha mais nada a oferecer. Era uma tarde, provavelmente por volta das 3 ou 4 horas, quando me senti completamente sobrecarregado. Eu sabia que ia morrer, não tinha força nenhuma. E foi a primeira vez em 40 anos que clamei a Deus. Desde os anos 70, implorei para não morrer. De onde veio isso, eu não sei, mas era uma sensação profunda de saber que aquele seria o fim, de saber que não fiz tudo o que eu deveria com a minha vida. Eu implorei a Deus para não morrer. Estava chorando incontrolavelmente, pedindo para não me deixar morrer. Eu disse, eu nunca deixei de te amar ou de acreditar em você, mas sinto muito por te abandonar. Instantaneamente, estava fora do meu corpo,
no topo do teto, e vi tudo ao meu redor. Em um trilionésimo de segundo, eu sabia tudo o que havia para saber. Vi todas as pessoas morrendo em seus quartos e as pessoas trabalhando neles. E agora eu estava no topo do teto. Não havia mais amor por este corpo. Ele não significava nada para mim. Enquanto estava no teto, experimentava um amor e uma luz constante, algo inacreditável. Era tão profundo que não existem palavras neste planeta capazes de descrever o amor que existe, quem somos e quem o Pai é. Antes que eu pudesse formular completamente esse pensamento, senti mais uma resposta de choque, mas disse: estou em casa. Eu sabia exatamente onde estava, sabia exatamente quem estava me segurando, meu Pai, Deus. Toda a dor cessou. Eu estava jovem novamente, talvez entre 18 e 22 anos, e me senti energizado, como se alguém tivesse me preenchido de energia. Eu estava iluminado, era algo inacreditável, e pensei: estou em casa. Foi mais uma sensação de choque, porque eu soube instantaneamente que não deveria estar lá naquele momento. Meu tempo aqui não havia acabado. Então, estava um pouco confuso sobre por que estava lá, e agora outra presença apareceu. Eu não vi ninguém, mas reconheci a energia. Era Yeshua, a entidade que você conhece no cristianismo como Jesus Cristo. Eu estava arrependido por tê-lo abandonado. E então ele apareceu. O amor que me foi dado por Yeshua foi indescritível. Não há palavras que possam descrever tudo o que experimentamos do outro lado. É através de sentimentos e emoções. E, novamente, nossos pensamentos se tornam telepáticos. Eles são instantâneos. Tudo no outro lado é instantâneo. Não há nada que te impeça de criar, aprender ou saber qualquer coisa. Quanto tempo eu fiquei lá? Não sei. Podem ter sido 5 minutos, 5 horas, 15 dias, quem sabe. Era simplesmente eu sendo amado, em casa, estando em casa. Eu senti esse amor do universo, senti esse amor de meu Pai, senti esse amor de Yeshua. Então, 2 mãos foram colocadas no meu peito. 2 mãos grandes, quentes, muito quentes. Elas começaram a empurrar suavemente minha alma de volta para este recipiente, este corpo em que eu ando. Fui suavemente deitado, empurrado até a cama, e as luzes se apagaram. Eu apaguei como uma luz. Quanto tempo fiquei assim? Não sei, mas acordei com os rostos aflitos de médicos e enfermeiros. Jason, Jason. Acordei e imediatamente olhei para a esquerda, onde estava a TV, e percebi que aquela presença já tinha ido. Eu olhava para todas aquelas pessoas e pensava: como vou contar para alguém o que aconteceu comigo? Onde estive? Eles vão achar que estou louco, que perdi a cabeça. Eu não sabia mais como responder. Naquele momento, eu simplesmente não sabia o que fazer. Eu só queria voltar para casa, mas não tinha o direito de ir. Eu senti o amor de casa, de Deus, e caí em uma depressão profunda. Eu estava muito deprimido, não pela experiência de quase morte, mas por estar de volta a essa forma física, neste corpo. Eu não sabia disso na época, mas o Pai fala com você através das suas emoções e sentimentos. E o que ele fez aqui foi o último contato, quando falou comigo verbalmente, como estou falando com você agora. Eu disse: você escolheu a pessoa errada. E então, essa voz muito autoritária e muito amorosa apareceu instantaneamente na minha cabeça dizendo: por que não? Você é meu filho. Nesse momento, eu estava no meu quarto, ao pé da cama, e caí de joelhos. Foi o começo de uma grande jornada espiritual. Meu processo de ascensão começou no ano passado. Foi um processo brutal, e ainda estou sentindo um pouco disso, mas as coisas estão se movendo e se expandindo. Esta é, de fato, minha experiência de quase morte. Ela mudou minha vida profundamente, em todos os sentidos possíveis. Agora sei por que vim a esta terra, conheço meu propósito e estou vivendo. Isso é simplesmente lindo. Estamos vivendo a maior história de amor de todas, só que esquecemos quem somos. Essa foi minha experiência de quase morte.